Bom, vamos ver se o Vitor consegue entrar agora aqui. E aí, melhorou? Tô vendo a sua imagem congelada, cara. Eita, O, o seu celular você zerou, você fechou todos os aplicativos dele, não tem nenhum aplicativo aberto cara, fora o fazer o Instagram? seguinte, eu vou tentar com... Agora voltou. Ó, não, não, não. Tá a imagem agora sua aí, beleza. Não Apareceu? mexe, apareceu. Fica quieto aqui então, cara. Não, não mexe nada aí agora. Vamos que agora apareceu você e tá legal o vídeo. Ó, então eu não vou nem respirar aqui, cara. Vambora. Não, mas beleza. Bom, legal. Bom, a gente teve que encerrar e iniciar novamente, só para quem está entrando de novo aí. Agora conseguimos a imagem do Vitor não congelada, tá? Caso Ótimo. trave, Vitor, a gente continua aí com a sua voz até conseguir destravar, tá legal? Tá bem. Bom, antes de você entrar, né, eu estava falando para o pessoal. Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar porque teve bastante pessoas que entraram novos agora no canal da Ergonomia. Acredito que não me conheçam ainda. Então, eu sou Carlos Eduardo Sales, sou fisioterapeuta, ergonomista, trabalho como consultor em ergonomia há mais de 13 anos. E estou com esse projeto aí do canal da Ergonomia, que começou agora com essa questão da pandemia, mas já era uma vontade antiga, né? E o canal da ergonomia tem a intenção de trazer assuntos, claro, relacionados à ergonomia para qualquer profissional que queira conhecer ou saber um pouco mais sobre a ergonomia. Então, a intenção de fazer essas lives, né, aos poucos, e trazer os profissionais para falar, justamente são assuntos que eu acho bem interessante de trazer, alguns assuntos mais focados realmente para a ergonomia do dia a dia, e outros assuntos, como eu já trouxe aqui, artigos publicados, e como hoje vai ter um bate-papo bem interessante, que é um lado da ergonomia, que é um pouco fora do padrão normal, né, fora da caixinha, mas que é um assunto muito instigante, muito bacana, e que o Vitor, eu já conheci o Vitor no meio virtual, né, através aí de 2 lives que ele fez, que eu achei bem bacana, e daí entrei em contato com ele e falei, ô, Vitor, vamos falar sobre um assunto aí. Ele sugeriu esse assunto e eu assinei embaixo porque eu achei bem bacana, tá? Então, eu não coloquei de novo aqui no comentário, até para não mexer e não dar nenhum problema, mas o assunto que a gente vai falar hoje é gestão do conhecimento na construção de espaço de debate sobre o trabalhar, né? Então, esse que é o nosso assunto de hoje, tá? Então, Vitor, deixa aí para você fazer a sua Legal. apresentação aí do pessoal do canal da Ergonomia, que não te conhece, e daí a gente já começa o bate-papo para não perder muito tempo na apresentação e a gente ficar focado num assunto que é super interessante. Ótimo. É, vou esperar interar 50 pessoas. Enquanto isso, eu peço que vocês mandem um aviãozinho para 3 amigos, apertem o coraçãozinho para aumentar o engajamento e isso potencializar o algoritmo do Instagram. Aí, na hora que completar 50, eu começo a falar. Faltam 2 pessoas, pessoal. Chame a mãe, a tia e a avó. Aproveitando que você falou isso daí, Vitor, deixa eu só dar um recadinho rapidinho também aqui, ó. Nas Ah, perguntas de hoje, tá? Já que, que geram pergunta aí para vocês, em vez de colocar aqui no comentários, que daí de vez em quando vai sumir aqui, eu não vou conseguir ler todos, tem uma caixinha com interrogação, clica nessa caixinha e manda a pergunta via caixinha, tá? Assim a gente consegue ler todas as perguntas e depois responder. Vitor, escutaram aí, ó, alcançou 50 pessoas. então tá bom, agora eu posso falar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Carlos, obrigado pelo convite. Sempre é uma grande satisfação falar com as pessoas que, de uma certa forma, compartilham a ergonomia, seja por meio do Instagram ou qualquer outro tipo de canal. O importante é, independente da forma, o importante é o conteúdo que vocês transmitem. Então, parabéns para todo mundo que está aí na linha de frente na divulgação da ergonomia. Meu nome é Vitor Figueiredo, eu sou professor de ergonomia na Universidade Federal de Itajubá e os campos de pesquisa que eu atuo recentemente são relacionados à gestão do conhecimento, ergonomia e gestão da segurança nas organizações. Tá? É, Para avançarmos aqui no nosso tema proposto,
eu gostaria de trazer algumas reflexões inicialmente. Depois nós podemos aprofundar nessas reflexões e ao final, seguindo bem a ideia aí do Instagram, né, o call to action, pensarmos no terceiro ato em que nós geramos de transformação a partir dessa live de hoje, né? Então, questionamentos, robustez teórica e uma chamada para ação. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui de reflexão para vocês podem mandar as perguntas aí, fiquem à vontade para isso. É a primeira coisa, se vocês repararem no nome, nós colocamos os espaços de discussão sobre o trabalhar. Então a primeira coisa qual é a grande diferença entre você falar sobre o trabalhar e você falar sobre o trabalho? Esse é o primeiro ponto, uma diferença significativa. O segundo ponto, nós temos aqui, eu vi pelos comentários, vários ergonomistas atuantes aqui no Brasil, um aí até com experiência internacional, e que essas pessoas, seja dentro das empresas que eles trabalham, seja na condução das suas empresas, são excelentes profissionais naquilo que fazem e como fazem. E aí vem a minha primeira pergunta. Se hoje você deixasse de atuar nessas empresas que vocês atuam, alguém da equipe de vocês conseguiria desempenhar o trabalho da mesma forma? Faço essa pergunta para você, que é um ergonomista, e também faço essa pergunta para quem é um gestor. E esse é um ponto nas organizações. As pessoas, geralmente, espera-se que, sabem fazer o que eles estão propostos a fazerem de uma forma bem feita. Mas a nossa discussão aqui, ela transcende esse aspecto e vai para um olhar macro. Eu sei que você sabe fazer muito bem e como você faz, mas a minha pergunta e se alguém te substituir? E se você não estiver presente naquele trabalho? O trabalho irá acontecer? Certo? Então você é um gestor, tem uma equipe, gerencia uma equipe de 8 ergonomistas, centraliza tudo em você. Você faz muito bem feito. Mas a gestão do conhecimento é exatamente tentar fazer com que, na sua ausência naquele setor, na sua ausência na gestão, alguém teria condição de dar conta dessa atividade da maneira eficiente e talentosa que você dá? Esse é o primeiro ponto. E provavelmente a resposta será não. E por que não? Eu já faço a pergunta e já respondo, você tá vendo? E por que provavelmente não? É porque nós se preocupamos muito em fazer, mas pouco se preocupamos em registrar, em criar memórias, em gerar uma memória sobre o nosso saber fazer. Então essas são as duas primeiras reflexões para nós começarmos o nosso debate. A diferença do trabalhar para o trabalho e como eu gerencio o conhecimento, a habilidade e a expertise dentro da organização. Bacana, Vitor. Bom, em cima disso, eu acho que uma questão que é interessante até colocar, porque assim, algumas empresas, elas têm o costume, né, alguns princípios de ter pessoas backups, né? Então, num determinado setor, seja ele administrativo, né? Vamos colocar aqui um cenário administrativo, e daí tem a pessoa que ela é backup, né? Então é backup do setor de compras, é backup do contas a receber, é backup. Só que é exatamente isso, né? O backup, ele sabe como, ou ele aprende o procedimento de fazer aquela atividade, mas o como fazer de quem está ali no dia a dia, é isso que é a diferença entre o trabalho e o trabalhar. É isso que você traz quando você fala assim, alguém vai te substituir e fazer exatamente o que você faz. Então, quer dizer, isso que as empresas utilizam de ter um backup, né, para uma atividade, mas não é da melhor maneira. É isso que a gente tem que tentar repensar. Ponto. Exatamente, Carlos. A questão central da aprendizagem é tornar-se um praticante
e não aprender sobre a prática. O que essas pessoas, às vezes, estão ali dentro da organização é aprendendo sobre a prática do outro. Mas você concorda que é um backup do outro backup humano e que se, por um acaso, aquele grupo como um todo ali jogou na Mega Sena e ganhou, o backup do backup ele também vai embora. Então, a importância da gestão do conhecimento é tentar, jamais vamos conseguir isso de uma forma tão fácil. A minha crítica à espiral do conhecimento que é proposta por Nonaki Takeuchi é que ele criou uma espiral do conhecimento em que você sai da fase de socialização, externalização, combinação e internalização. O S dessa espiral, que é a socialização, é uma troca de tácito para tácito. Até aí tudo bem, é uma conversa, é uma observação, enfim. A segunda etapa, que é a externalização, eles denominam de transmissão do tácito para o explícito. E, no livro deles, eles colocam que essa fase de socialização para externalização, ou do tácito para explícito, é feito por meio da linguagem. É aí que vem o meu questionamento. Esse backup que você se refere dentro dessa organização, jamais ele terá condições de captar esse conhecimento tácito da outra pessoa para ele transformar em explícito por meio de uma linguagem. É aí que entra a nossa atuação quando falamos em gestão do conhecimento, que nós vamos facilitar, nós vamos criar meios, nós vamos criar cenários para facilitar essa externalização do conhecimento tácito, que não será por meio apenas da linguagem. Então, para complementar a sua resposta, que está totalmente correta, ter um backup de um outro elemento humano, sendo um próprio ser humano, você entra numa contradição, porque você está apenas criando um backup do backup do backup, até que ponto? Então, o objetivo é como colocar essas informações de uma forma mais compreensível por toda a organização. Esse que é o raciocínio da gestão do conhecimento. Você tem ações brilhantes dentro da empresa. Você faz uma IT, sabe o que é a demanda, reformula a demanda, chega na etapa de exploração e funcionamento geral da empresa, abre para observação aberta, fecha na observação sistematizada, chega a um diagnóstico local, global, recomendação. Você criou uma estratégia de ação a partir de um método que é a IT para chegar a uma recomendação e a um diagnóstico que responde à sua demanda. Perfeito. Mas isso virou o quê? Um papel. Virou o quê? Um documento. E a sua trilha de ação? E a sua árvore de ações? Ela se perdeu. O mais importante quando realizamos uma análise ergonômica dentro de um projeto, dentro de uma empresa de arquitetura, não são os projetos finais. São os rascunhos que os arquitetos jogam lá no lixo. É a partir do rascunho que o arquiteto joga no lixo que eu vou pegar esse rascunho como um objeto intermediário ali para mostrar para aquele ator social e eu debater com ele o entendimento dele ter desistido de concluir aquele rascunho e ter partido para o outro desenho. Compreende? A análise, ela não consiste em pegar o projeto finalizado, porque o projeto finalizado, ele não revela a singularidade do trabalho. Um artigo que nós escrevemos, de 8 páginas, ele não retrata em nada um trabalho que você tem, às vezes, de 1 ano para escrever um documento de 8 páginas. Então, essa invisibilidade que existe, seja na construção de um livro, na construção de um artigo, ou na construção de procedimentos nas empresas, eles não levam em consideração essa confrontação dos saberes. Que o Schwartz traz muito bem isso na dinâmica dos 3 polos, quando ele traz esse debate sobre essa dinâmica dos saberes. Então, esse é o fechamento dessa nossa reflexão inicial, Carlos. Fazer gestão do conhecimento não é fazer gestão de dados e informação. Isso, um portal, a intranet, um POP ou um manual de regras e procedimentos dá conta. Isso aí é um manual de regras e procedimentos. E o que nós estamos falando aqui é, a partir disso, dessas regras, eu quero entender o além.
A gestão do conhecimento. E para isso, não é simplesmente te entregar um checklist e pedir para você completar. É acompanhar o seu trabalho e vivenciar. Essa abordagem que nós trabalhamos, ela confronta com a outra abordagem. Então, dentro da gestão do conhecimento, nós temos uma abordagem que é chamada de abordagem cognitivista, que é muito pautada em representações mentais, em que o cara busca uma informação passada para aplicá-la em uma situação presente. Isso é trazido em uma outra abordagem. A abordagem que é contrária à abordagem que vai de encontro a essa outra abordagem cognitivista é a abordagem situada. Eu não posso falar de trabalhador do frigorífico. Quando eu falo em gestão do conhecimento, e eu falo de trabalho do frigorífico, eu estou falando do trabalho do frigorífico, de bovino, da cidade de Salto. Eu quero entender a atividade e a singularidade daquele operador. Eu não posso generalizar isso em um procedimento padrão para todas as empresas daquela determinada marca que tem várias filiais. Caramba, muita informação bacana pra caramba. Eu estou aqui pensando em várias questões, né? E que eu achei bem interessante toda essa sua fala. Uma das questões que eu acho que vale a pena formular uma questão em relação a isso, Vitor, que você falou o seguinte, né? Do conhecimento tácito, quando você vai passar o conhecimento tácito para frente, você acaba passando através de verbalização, né? E daí você falou, em vez de fazer a verbalização, de repente ter um procedimento, uma anotação, né, uma documentação em relação a esse documento tácito. Seria isso. Então, em vez de somente passar através de uma verbalização, é você pegar esse conhecimento tácito e você passar isso como se fosse uma anotação, um memorando do conhecimento tácito dessa pessoa, para que você tenha uma memória desse conhecimento dentro da empresa e possa ser utilizado, mesmo que nenhuma pessoa dessas que passaram esteja dentro da empresa. Então, okay. É isso, é tentar trazer esse conhecimento tácito à luz, vamos falar assim, e criar uma memória desse conhecimento de uma maneira mais escrita, desenvolvida, é isso? Que daí você consegue mensurar e permanecer com esse conhecimento dentro da empresa? Sim e não. Tá. Vamos lá para a parte do sim e para a parte do não. Quando você traz essa ideia, você me remete a um conceito que é trabalhado dentro da gestão do tácito, que se chama regressão das regras. O que é a regressão das regras? Para analisar uma regra, eu tenho um julgamento para interpretá-la. Concorda? Então, se você faz simplesmente e unicamente dessa forma, de pegar esse conhecimento tácito e tentar, nunca vai conseguir, mas você pode ir aprimorando, colocá-lo em procedimentos, em memorandos, depois nós podemos avançar nessa discussão, você pode até colocar. Mas quem lê esse procedimento, ele vai ter uma interpretação em função do seu background. Eu posso te mostrar uma regra e posso mostrar uma regra para outra pessoa. Em função do background, em função daquilo que ela já experienciou e vivenciou, ela tem uma interpretação diferente. Porque dentro do conhecimento tácito, nós trabalhamos com o conceito de julgamento, similaridade e relevância. Então, ao fazer essa gestão do conhecimento de uma forma prática, então agora eu saio desse primeiro ato, que era essa provocação, esse questionamento teórico, e agora eu começo a entrar num ato 2, que é uma aplicabilidade mais prática para o pessoal não achar que a gente está bêbado conversando e viajando aqui. Olha só, quando eu entro nessa parte mais prática, o que eu quero te passar? Você ter esses 3 conceitos de julgamento, de relevância, de saber o que é relevante ou não, de relevante ou não, de similaridade e diferença, eu passo a atuar de uma forma mais prática. Vamos lá, como? Você me falou aí do procedimento. Esse procedimento que foi criado, a partir dessa primeira observação, a partir desse primeiro
Vitor, Né? travou e está voltando. Ele é um Voltou. procedimento ainda incipiente que precisa de melhorias. Então, quando eu quero falar da parte prática dentro dessa organização, tem que ficar muito claro o que é a gestão do explícito e a gestão do tácito. A gestão do explícito consiste em exatamente isso que foi falado. Vamos colocar tudo em regra. Procedimentos, normas que são extremamente necessárias. Que isso fique claro. Quando eu entro com um programa de gestão do conhecimento dentro de uma empresa, o primeiro momento é, para eu pensar numa disruptura, para eu pensar numa inovação, eu tenho que entender a prescrição. Aí sim entra a gestão do explícito, que as empresas chamam de gestão do conhecimento. Mas o que elas estão fazendo, na verdade, é uma gestão de dados e informação. Tá bom? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, a partir dessa regra, a partir desse conceito que eu falei para vocês de regressão das regras, eu entro com um sistema. O que é esse sistema que nós implantamos nas empresas? É um sistema para potencializar a expertise e o retorno do trabalho. O que consiste isso? Consiste em ter diferentes atores que são responsáveis por uma atividade debater sobre o trabalhar. Perceba, a construção ela é muito mais rica que uma pessoa conversar com uma outra pessoa e ter a perspectiva do outro a partir de um único trilho. Quando eu envolvo o coletivo, eu vou trazer diferentes pessoas, aí remete lá àquela primeira pergunta sua, a diferentes backgrounds para olhar essa regra e criar uma nova regra. Tá. Então, aí sim eu posso chegar à parte que eu te falei do sim. Então, sim, é criar um memorando, é criar um procedimento. Mas não tão simples como entregar um Google Docs, um Google Forms e as pessoas responderem. Então, perceba, é uma criação e uma complementação da regra a partir de situações vividas. E com isso eu melhoro os procedimentos. E sempre, por isso que né? Você criar um ambiente de discussão do trabalhar. Né? Isso. E daí você vai ter mais pessoas discutindo sobre uma mesma atividade, só que de perspectivas diferentes. Né? Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para ler uma pergunta que o André colocou, tá? Que eu acho que vai bem ao encontro do que a gente está falando aqui. Como desenvolver o olhar da gestão do conhecimento na prática da ergonomia? Esse caminho é palpável no mercado que a ergonomia se colocou? Aqui nós deveríamos pensar assim, em duas frentes, né? Uma frente é pensar numa resposta do ponto de vista mercadológico, e aí acaba que entraríamos em outro meandro no sentido de se está valorizado ou desvalorizado, eu tenho pouco tempo para fazer uma análise ergonômica. Geralmente, quando eu tento entrar numa empresa sob o ponto de vista de gestão, de processo, isso é mais difícil. Então, vamos tirar essa segunda parte da pergunta, que vai muito na situação atual que a ergonomia está. Que eu creio que já teve um cenário melhor. Atualmente ficou muito atrelada a essa ideia fixa de depender de NR17 e E-social. Eu sempre faço esse questionamento para as pessoas que eu conheço. Se a NR17 acabar e se o E-social acabar, o seu trabalho acaba? Se sim, você tem um trabalho limitado por uma questão burocrática e não por uma questão transformadora no trabalho. Então, se você quer se sair bem, se atuar bem e mostrar eficiência dentro da organização, entendam o E-social ou o NR17 ou qualquer outra norma ou burocracia excessiva que existe como algo complementar para o seu trabalho. A sua transformação ela vai muito além disso. Tá? Então, essa segunda parte da pergunta saímos. E para a parte prática, pensando aí sim, André, sim, a minha resposta é como aplicar essa gestão do conhecimento para essas práticas atuais da ergonomia? Em 3 frentes. Primeira, redução do turnover nas organizações. Isso é um papel hoje fundamental que os ergonomistas começam a desempenhar. Uma frente que ficava ali no hiato, RH atua, administração, ficava isso um limbo ali, quem pega essa bola para tentar processar. E hoje, os ergonomistas, eles atuam nisso muito bem,
com impactos diretos na redução do turnover nas empresas. Seja por absenteísmo relacionados a aspectos musculoesqueléticos ou doenças comuns do trabalho. Tá? Esse olhar ergonômico, ele auxilia muito nesse processo de contratação, nesse processo de redirecionamento de cargo, nesse processo de recuperação de pós-lesionados, ok? Então esse é o primeiro ponto, na redução de turnover. O segundo ponto, André, que a gestão do conhecimento poderia atuar no ergonomista, na elaboração de treinamentos e procedimentos para a empresa. Hoje tem uma frente muito interessante de atuação da ergonomia em empresas que trabalham com a criação de novos treinamentos a partir da empresa analisada e não de um mundo externo. Então você entra dentro de uma empresa, o produto que você apresenta, a pesquisa que você apresenta é exatamente isso, uma nova gestão de treinamento, e a partir disso, nessa empresa, você começa a mostrar para a empresa que pode ser possível ter um treinamento com menor carga horária e mais eficiente e alinhavado com a prática. Então, é um nicho sensacional dentro da ergonomia, rico e muito gratificante, porque você vê uma transformação, tanto do ponto de vista de redução de horas desses trabalhadores, do ponto de vista de treinamento, e um outro ponto, os formandos desse treinamento, eles saem mais hábeis, aptos para lidarem com a prática. Então, é um treinamento muito mais robusto. Então, só de cara nós já teríamos essas duas frentes aí. Tá? Ô, Vitor, essa questão do treinamento para mim faz muito sentido, e esses dias eu tinha conversado até com a Lilian em relação a isso. A Lilian está aqui assistindo a gente também. E ela estava falando exatamente isso, né? Ela está escrevendo sobre a organização aprendente, né? Então, como que uma situação onde a organização aprendente iria trazer resultados até através desse, né, do conhecer do trabalho, né, do trabalhar, para você gerar, para você aplicar treinamentos mais eficientes dentro da empresa. Então, é exatamente isso, né? Que eu estava conversando com ela e que eu estou me interessando bastante em escrever e pesquisar mais, que eu vejo que nas empresas os treinamentos ocorrem muito meio sem sentido, sabe? Só para cumprir a carga horária de algum treinamento, e o funcionário ele sai de lá sem, às vezes, passou 1 ou 2 horas no treinamento e sai de lá sem saber o que era essencial, porque eles nem sabem realmente o que é essencial para o trabalho. Então, por exemplo, né, quando o funcionário entra e vai fazer todo o treinamento inicial, aquele treinamento acaba perdendo 1 dia, às vezes, de trabalho desse funcionário, né, na integração, e ele sai de lá realmente sem conhecer o que ele vai fazer realmente, né, ou tendo uma visão muito superficial. A partir do momento de você... Né? E qual é o grande problema? O treinamento ele ficou estigmatizado. Falar em treinamento, a pessoa já entra com um viés crítico. Já vem aquele treinamento da empresa. Por quê? Algumas empresas acham que melhorar o treinamento é aumentar a carga horária. E não. E não é bem assim. Você pode ter uma redução de carga horária com situações concretas que envolvam o trabalhador. Então, como exemplo, nós participamos da concepção de treinamento de uma sala de controle com 156 trabalhadores. Na outra live eu falei de uma outra sala de controle que é mais relacionada à distribuição do sistema, e existe uma outra sala de controle que é a supervisão do sistema. Então ela compreende o todo. E o que foi importante nesse treinamento e que era um treinamento mais que necessário? As pessoas estavam se aposentando. E essa é a realidade hoje de várias grandes empresas. Passada essa geração dos baby boomers, o que acontece hoje? As pessoas que estão nessas grandes empresas com 20, 25 anos de empresa são pessoas que entraram com 25, 30 anos na empresa e ainda existia aquela característica de você permanecer na empresa, pegando até algumas ideias do princípio Toyota de produção, em que o emprego era vitalício, o cara entrava como boy e chegava até instâncias altíssimas, porque existia essa cultura, tanto que no Japão, nessa época, era comum o número de suicídio quando a pessoa era demitida de uma empresa. A pessoa não conseguia se ver em outra empresa.
em função dessa cultura enraizada de você entrar naquela empresa e até se aposentar. Então, para concluir o meu raciocínio sobre esse ponto do treinamento, essa mudança de geração hoje faz com que o perfil do trabalhador que nós temos hoje é um perfil que fica 5, 4, 3 anos em uma empresa e muda. E vai trocando de empresa numa maior tranquilidade. E essa troca constante de empresa, esse trabalhador, ele leva o maior bem que ele tem dentro da organização, que é a informação. E é a sua moeda de troca. Por isso que muitos, às vezes, não externalizam isso com facilidade. A minha expertise, o meu saber fazer, é o meu valor. Se eu externalizar isso de uma forma abertamente para essa empresa, ela coloca um profissional mais novo, mais barato e menos capacitado. Entende? Então, Fica com medo. Exatamente. Então ele tem essa insegurança de não passar o que eu sei. Mas, por um outro lado, eu tenho que fazer a minha atividade. E o nosso momento de captura desse saber fazer, de captura dessa expertise, é exatamente vivenciando as situações. Então, para fechar o raciocínio do treinamento. Sim, eu acredito nessa atuação do treinamento de uma forma mais contextualizada. Como eu falei antes, e era para fechar agora. É muito mais interessante quando você pega, por exemplo, lá o DSS, o Minuto de Segurança. Ao invés de trazer situações atípicas, não condizentes com a realidade, para falar de assuntos abstratos, Carlos traz uma situação que aconteceu com aquela equipe na semana e coloca o tema para ser debatido. É impressionante o grau de engajamento das pessoas no trabalho de querer falar no trabalho sobre o próprio trabalho. Isso você vê em qualquer lugar que você passa. Você está num caixa de supermercado, você vai em um posto de gasolina, ou você vai dentro de uma sala de controle, ou um eletricista no alto do Porsche e começa a questionar sobre o trabalho dele. A pessoa, ela quer internalizar. Como? A pessoa se identifica, faz parte da vida dela. Então ela se identifica com aquela situação, daí ela quer falar, né? Ela sabe falar sobre aquilo. Sim, sim. Então, eu tenho que aproveitar esses momentos de registro, para ter essas informações para construir esse meu novo treinamento, que ao invés de ser um treinamento de 8 horas, pode ser um treinamento intervalado de 2 e 2 horas, que entre esses intervalos ele tem uma experiência na prática e volta. Ele tem uma experiência na prática e volta, o que é chamado na França da alternância pedagógica. Eu vou e volto. E aí é muito mais fácil eu falar para você sobre uma teoria a partir do momento que você já vivenciou isso na prática. É aquela famosa frase que a pessoa fala, entendi. Então, me explica esse entendi. É aquela destravada que ele dá. E se você começa a trazer isso por meio de foto, imagens escritas ou vídeo, você facilita essa captura situada. Então aqui, outro elemento prático, Carlos, da prática. Quais instrumentos que você utiliza? O que é mais rico? Eu chegar para você que está em frente a um alto-forno, mobilizando todo o seu saber ali, você consegue ter uma estratégia de antecipação, você consegue fazer uma gestão das imprevisibilidades, você recorre ao coletivo. Aí, nesse momento ali do calor da ação, literalmente o calor, 700, 800, 900 graus, eu entrego um checklist. Vamos preencher eu estou aqui com um survey de qualidade da empresa. Cara, onde que é o sim para tudo? Ok, tá respondido. Ao invés de trazer essa situação em que eu me preocupo responder a um questionário, talvez eu coloco uma pergunta. Naquele momento ali. Olha, ao você manusear o alto-forno, eu vi que toda vez que você chega próximo da lateral esquerda, você recua. Não preciso fechar. Não preciso falar assim, por que você faz isso? O simples insight que você dá para ele, ele começa a mobilizar um tanto de saber e começa a externalizar sobre o seu trabalho. De uma forma tão rica, que se você não tem um gravador ali no momento, se você não tem algo para anotar, você perde aquele momento, porque ele está ali no calor da ação. Naquele momento, você conseguiu buscar com que ele externalizasse uma prática que, saindo daquele momento, talvez nem ele se dê conta da riqueza de detalhes que tem em uma sua atividade,
que o leigo externo ou o ergonomista consultor de terno e gravata que não chega próximo porque tem medo do calor, não conseguiria extrair. Ele perde aquele momento. Ele fica ali 10 minutos acompanhando uma atividade. Porra, então é preferível não acompanhar. Faz virtual, cara. Entende? Porque você não consegue se aprofundar. Você não consegue ter esse momento. Ah, vou fazer entrevista com todo mundo depois do trabalho. Já era. Claro, como é até colocado no próprio Guerran, você tem as verbalizações interruptivas e você tem as verbalizações consecutivas. Mas cada um tem um propósito. A verbalização interruptiva eu faço durante a atividade e a consecutiva pós. Mas para eu fazer a consecutiva, eu tenho que ter um embasamento para isso. Pronto, parei de falar. Bom, legal. Eu tinha perguntas aqui para fazer, mas eu vou dar um tempinho aqui para a gente ler o pessoal aqui que estava colocando alguns comentários e deve ter pergunta aqui também. Ó, o André respondeu lá para você, show alquimista. O André te chamou de alquimista, que tudo que você coloca a mão transforma ouro, tá? O Wanderson que colocou na PSA tem essa função há bastante tempo. O Luiz Júnior, atuo com esses treinamentos customizados, muda o jogo. A Lilian colocou aqui, ó, no treinamento convencional não ensina o pulo do gato. O macete, eles se sentem totalmente perdidos. É isso mesmo que a gente estava falando na questão da mudança aí do treinamento. Eu todo dia pratico ergonomia, não sei o nome dessa pessoa, através da ergonomia, atuando junto ao RH e treinamentos e lideranças. Pode-se potencializar a ampliação e retenção do conhecimento, a andragogia pesada aí. O Alessandro, até agora eu não vi ninguém mandar um abraço. Um abraço para você, então, Alessandro. Manda um abraço aí, Vitor, para o Alessandro. Ele é carente. Um abraço e um beijo, Alessandro. A ergonomia do PR, na forma convencional de treinamentos, eles se sentem à parte, né, dos conceitos. Não conseguem compreender ou aplicá-los na prática. É isso mesmo. Bom, bacana, ó, bastante comentário e... deixa eu ver se tem mais aqui. Bastante gente mandando abraço para o Alessandro, agora que ele ficou com ele. Muito bom. Fala muito pertinente. Beleza, cheguei no final aqui dos treinamentos. Legal. Uma questão que eu acho bacana que você colocou aí, que é você intercalar... Agora começa a fazer as perguntas que nós ensaiamos. O Carlos na prévia, ele conversou comigo e editou um roteiro, assim, tal, pra gente ter umas perguntas. Falar, o roteiro na hora sai, cara. O roteiro não dá muito certo, não. É preferível nem montar o roteiro, porque na hora vai desandar tudo, cara. Então esquece o roteiro, velho. Assim, que pergunta que a gente combinou, não lembro. Não teve nenhuma, não. Fala aí. Então, mas a questão do treinamento que você colocou, que eu acho bem interessante, é essa questão de intercalar, né, entre a teoria e a prática, que é uma questão que a maioria dos treinamentos que eu vejo não tem isso. E ela vem bem de encontro com a questão de como você vai memorizando, como você vai tendo conhecimento, né? Então, através da leitura, através da prática e através do ensinamento. Que daí você consegue realmente... criar, né, o conhecimento ou colocar isso em memória de longo prazo, né? Então, se você coloca uma pessoa somente para ler, né, somente os procedimentos, olha, leia aí os procedimentos, é isso que você tem que fazer. O aprendizado dela vai ser pequeno. Se você já coloca ela em sala, faz a leitura, faz a prática, volta para uma teoria, vai para a prática, volta para uma teoria, e no final ainda você gera uma área de discussão onde ela possa também ensinar as outras pessoas sobre o que ela aprendeu, sobre o que ela entendeu daquele treinamento, você fixa esse aprendizado de uma maneira melhor. Então, realmente, né, essa intercalar, né, entre uma teoria e uma prática, e eu colocaria aí até numa questão de discussão do ensinamento do que você aprendeu, eu acho muito bacana. É uma prática que eu acho que deveria ter nos treinamentos. E principalmente, Carlos, porque é o seguinte, o que nós temos que entender? A base, a prescrição, a regra, ela é necessária. Eu não quero ser aqui também interpretado como o profissional que implanta o caos dentro de uma organização. O caos é bom. Eu pelo menos, sou totalmente favorável a alguns ambientes aí,
Não esse ambiente fake de startup, de puff colorido, de sinuca e de máquina de café. Isso aí para mim é uma ilusão. As ideias elas não emergem do puff colorido e nem de post-its colados na parede. As ideias surgem a partir de uma organização que possibilita e que permite o erro. Não adianta eu colocar um tanto de puff colorido, post-it, trabalhar de bermuda e chinelo, uma mesa de sinuca, se diante de qualquer recomendação errada ou de uma ação errada feita por um trabalhador, o gestor ele é punitivo, isso para mim não tem nada de organização flexível. Então é uma organização totalmente uma startup fake que nos modismos do momento que cada hora é uma coisa, food truck, depois paleta mexicana, e aí as startups surfam nessa onda de pintar parede colorida, colocar um mural, mas a organização continua totalmente conservadora. Então, não é disso que nós estamos falando. Então, eu sou favorável a pensar nessa organização aprendente, nessa flexibilidade em procedimentos e permitir o erro. Claro, aí volto para o meu raciocínio. Em todo setor, em alguns setores, isso não é possível. Então, em alguns setores em que não é possível eu sair do prescrito, do ponto de vista de questões de segurança, então em Nova Serrana existia uma fábrica de calçados em que você tinha a prensa para fazer o corte do couro, em que o trabalhador acionava essa prensa de 1 tonelada pisando no pedal. Em função do número elevado de esmagamentos de mão, foi implantado nas empresas uma prensa com botoeira bimanual. Ok? A regra era essa. Quando nós chegamos no campo para visitar essa empresa, várias máquinas estavam com o quê? Com uma botoeira totalmente embolada com fita isolante preta para deixar a botoeira acionada para esse trabalhador não precisar apertar com as duas mãos. Então, o índice de esmagamento de mão caiu, mas ainda acontecia. Aí vem essa nossa concepção da gestão do conhecimento. Nessa abordagem cognitivista tradicional, eu colocaria erro humano, acidente. O trabalhador se acidentou porque ele foi imprudente. A nossa interpretação é, até que se analise os fatos, e aí daí entra a análise situada do acidente com essa abordagem que nós estamos propondo aqui, alinhada com a gestão do conhecimento e do tácito, é o seguinte: como que era a exigência para esse trabalhador? A exigência era o seguinte: se ele não produzisse 3.000 pares dia, e não cumprisse essa meta, ele não recebia a comissão daquele dia. E quando em um período de 20 dias úteis você não cumpre um dia de meta, você deixa de ganhar a cesta básica. Então, espera aí. O problema foi ele que, para acelerar a sua cadência, que é o aspecto quantitativo, e acelerar o seu ritmo, que é o aspecto qualitativo, eu tenho que entender o que levou ele a adotar essa estratégia para dar conta da regulação e para dar conta da exigência da organização. Entende? Uhum. Então, quando você fala esse seu raciocínio aí, é completamente alinhado com essa nossa proposta de intervenção dentro das organizações, que é, sim, olhar o trabalhar, é olhar os procedimentos, as regras, como você disse, são necessárias para o momento inicial, para o começo. Essa regra atendeu a minha prescrição, atendeu o meu procedimento, vamos avançar. Então, por isso que esse tipo de gestão do conhecimento, ou melhor, esse sistema para potencializar a expertise de retorno do trabalho na organização, ele funciona para um RH, para a melhoria dos treinamentos, para pensar em questões de segurança também. Por quê? Eu posso ter uma atuação em um procedimento como esse, que foi um procedimento de qualidade. Eu posso ter uma intervenção em um setor que há um elevado refúgio a partir dessa apresentação, dessa situação crítica. Você tem esse debate ali naquele local e, diante disso, eu reconstruo uma regra. A partir de quê? Desse saber tácito. Aquele exemplo da esteira, que a máquina separadora de caixa de pasta de dente que as pessoas colocam, é um exemplo fantástico e real. O engenheiro trouxe uma máquina super interessante que dosava a diferença de uma caixa com pasta de dente ou pasta de dente, e em função disso detectava um defeito na linha de produção e o produto que era leve era descartado, porque ele estava vazio. A máquina deu defeito, os trabalhadores fizeram o quê? Colocaram um ventilador. O ventilador soprava o que estava vazio e pronto. Então é um exemplo simples, pontual, mas que mostra
essa importância de compreender esses macetes, o que às vezes a gestão vai chamar de gambiarras, para entender esse processo. Tá? Ô, Vitor, você Diga. comentou bastante, você fez um comentário aí que eu achei interessante, né? É que não é os puffs coloridos, não são os post-its e tal, que vai fazer com que essa empresa seja criativa, né? Mas sim você permitir que os funcionários errem, permitir que os funcionários talvez deem a ideia, externalize, conte dos seus problemas, enfim. Quando a gente fala que tem que estimular os trabalhadores a discutir sobre o trabalhar, né, a gente está querendo que eles realmente exponham tudo o que é o problema também. Né? Então, assim, eu lido com esse problema, eu tenho que lidar com essa situação de tal maneira, que nem você trouxe um exemplo aí, onde a questão organizacional, por causa do tempo, eles acabavam utilizando um meio, que era colocar a fita numa botoeira, para conseguir manter o ritmo de trabalho dele. Então, se eu tenho uma empresa onde ela não permite, e claro que eu acho que o trabalho todo é você compreender a organização como um todo, para depois você conseguir chegar nesse ponto, né? Mas quando você já tem uma empresa que não permite a liberdade, né, das ideias, do desenvolvimento, das sugestões, talvez você não consiga nem conseguir fazer com que esse trabalhador tenha a percepção do trabalho ou externalize o trabalhar dele ou as artimanhas que ele utiliza para realizar o trabalho, né? Então, vou Perfeito. dizer, eu acho que para você conseguir implantar isso numa empresa, que é bem bacana, você tem que percorrer, eu reconhecer toda essa questão cultural da empresa, para depois você conseguir fazer uma atuação mais certeira e que possibilite realmente ter informações que você vai precisar ou fazer com que os funcionários consigam estar como que fala, estar tranquilos, né, para poder falar sobre isso, né? Existe um conceito muito legal do MVP, né? Do produto mínimo, o esboço. Né? Então, quando eu penso assim, em uma intervenção, uma empresa que tem talvez essa cultura tradicional, eu tomo cuidado de não achar que a empresa tradicional não implantaria um serviço como esse. Uma das linhas dentro do meu doutorado, dentro de uma empresa tradicional, do ponto de vista de segurança, de normas e de procedimentos, no início foi isso. Qual que era o MVP para aquela situação ali, para tentar entender um pouco a cultura deles ali e jogar esse produto para começar a rodar. Eu fiquei extremamente surpreso positivamente. Porque eu tinha um viés, um background que eu achei que, cara, não vai dar certo. Então, ao invés de começar com aquela estrutura complexa, de montar sistema de registro de imagem, utilizar drone para pegar o trabalhador no alto do poste, pensar em todos esses procedimentos, cara, vamos para o basicão. Vamos acompanhar, tirar uma foto e começar com uma foto. A coisa tomou uma proporção tão grande, falei, ótimo. Então, a minha sugestão prática para esse tipo de intervenção é pense pequeno naquele momento, atue pequeno naquele momento, para depois talvez você ter um resultado maior. Porque se você chega num local, uma empresa começa com grandes expectativas e tenta mudar toda uma organização, balela pura. Nós temos empresas Uhum. aí de 20, 30 anos que até hoje ela não tem um consenso entre todas as hierarquias, quem dirá um profissional que chega na empresa tentando fazer essa mudança. Isso aí Uhum. não vai ser via gestão de ergonomia. Isso você começa a ter um impacto a partir da mudança de lideranças, a partir de frentes atuantes e que estão alinhadas com aquele produto. Eu sempre cito muito o exemplo da Magalu. A Magalu adquiriu, ano passado, a Netshoes. Então você tem gerações com perfis, trabalhadores e gestores diferentes. Se essa entrada da Netshoes para dentro do ambiente da Magalu não ter uma assimilação, uma apropriação e uma experiência desses novos funcionários da Netshoes dentro da Magalu sobre como é essa cultura Magalu, mas não falada, mas sim praticada, você pode colocar PowerPoint, você pode colocar áudio, você pode colocar música para todo mundo assimilar aquela cultura, que não adianta. Eles têm que Uhum. começar a entender que na prática, se o que a Magalu é hoje,
em função de toda a sua trajetória, seja no mercado de bolsa, seja em qualquer outro segmento, é o que é uma empresa, enquanto as pessoas estavam pensando no e-commerce, ela já estava à frente há muito tempo. O que eu quero dizer? Os novos funcionários que entraram na Magalu, eles vão sentir isso na prática. Não é por meio da fala, não é por meio de um PowerPoint, não é por meio de um gestor prometendo, é no dia a dia da prática. E é isso que transforma. Então, para mim, assim, eu tenho uma definição muito legal para cultura. Para mim, uma cultura na empresa é quando o chefe sai de perto e aí sim o que os trabalhadores estão fazendo. Isso para mim é cultura. Ou seja, é aquele momento que o seguinte, o chefe saiu de perto, cara. Não tá o chefe. Aí eu quero ver o que esse trabalhador faz. Continua trabalhando coletivamente, envolvendo o colega nas discussões, com o chefe ou sem o chefe por perto, ele toma as mesmas atitudes, ele mobiliza as mesmas ações, ele adota os mesmos procedimentos. Isso é uma empresa para mim, isso é uma cultura. Eu não preciso do chefe com o chicote para fazer com que essa empresa tenha uma cultura alinhada com a missão, visão, valores. E agora no home office? Você vai pôr uma GoPro dentro do quarto do trabalhador para ver se às 8 horas que ele está logado ele está trabalhando? Você vai colocar uma câmera na frente do computador dele para ver se ele está sentado ali na frente do computador? E o que as empresas começaram a ver? Com menos tempo de trabalho, elas estão produzindo mais. Não vou entrar no mérito aqui de todo o constrangimento, de adoecimento, de desgaste. Isso é uma outra discussão interessantíssima para ser feita. Mas, quando você tem uma análise fria e deixa de lado essa análise, claro que a análise ela não pode ser feita de forma segmentada. Mas quando você faz essa análise, muitas pessoas estão produzindo mais, ainda não sabemos a que custo, porém, sem essa presença da supervisão, do chicote, do procedimento. Você está olhando para cima e que você está rebuscando o relógio, né? Não, tô É o vendo tempo? algumas outras coisas aqui em questão de comentário. O tempo a gente tem mais 8 minutos. Ah, que beleza, cara. O tempo ainda tá legal. Tá bom. Não, bom, por mais que a gente tenha 8 minutos aqui, mas já está chegando aí na reta final. Deixa eu ler o comentário que também colocaram aqui. A Gastone colocar que na verdade, eu estava vendo se eu conseguia copiar os comentários aqui. Eu não vou conseguir fazer aquilo que você tinha falado, mas enfim. A Lilian colocou: o REX promove também uma melhora significativa do clima organizacional, pois os trabalhadores se sentem empoderados, seguros, autoestima elevada e com o sentimento de fazer parte. Só para falar um pouco aí do REX, Carlos, talvez não é um conceito comum para todo mundo. A ideia do REX não é nome de cachorro, né? Essa piada não foi boa, não. Mas, o REX é a ideia do retorno da experiência, baseado na atividade real, certo? E o que é o REX frágil na organização? É exatamente aquela organização que nós falamos lá no início da nossa conversa. É uma organização que não permite ter esse retorno sobre a atividade ali dentro do ambiente. Ou seja, quando eu tenho um REX frágil, eu não crio esse mecanismo de retroalimentar as regulações frias, que estão alinhadas com a criação de normas, com os procedimentos, e são realizadas pelos gestores. Eu não crio esse canal de comunicação com os trabalhadores, com as suas regulações quentes. Então, ao ter um REX frágil, as regulações quentes, as estratégias, elas ocorrem no campo, ficam no campo e não são repassadas para frente. E de um outro lado, as regulações frias ficam em outra instância. Ao não ter um REX forte que possibilite essa realimentação de procedimentos a partir de vivências de campo, eu enfraqueço essa forma de comunicação dentro da minha empresa. Ao ter um REX frágil, tudo isso que a Lili falou é pertinente. Por quê? As pessoas não se sentem motivadas a falar sobre o trabalhar. Ela vai falar o quê? O que você quer ouvir. O que você quer determinar. Ou seja, nas avaliações de pesquisa de clima, enfim, outras coisas, aparece um score positivo. Vou dar um exemplo rápido. Eu dei aula numa universidade em Sete Lagoas durante um período de 4 anos e durante 2 anos eu dei aula no curso de engenharia de produção. Certo? Eu estava na reta final do meu mestrado, então, assim, de um ano para o outro, minha aula não mudou nada. Nada, 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 nada. O mesmo PowerPoint que eu dei para um semestre,
foi o que eu dei no outro ano para a nova turma. A única coisa que eu tinha cuidado era de chegar na sala de aula sempre atrasado, porque eu morava em outra cidade, mudava a data do PowerPoint e dava aula. Nesse primeiro ano que eu dei aula para essa turma, a turma no ano anterior, eu fui chamado na reitoria, pois existia um sistema de classificação dentro da universidade que os professores, os 10 piores avaliados, eram chamados a conversar. Isso de um espectro de 80 docentes. Eu fiquei no 9º pior avaliado. Ok? Fui, conversei, tudo mais. Tadanana. Por quê? Síndrome do professor novato. Professor Carrasco, chamada, prova, empolgadíssimo. No outro ano, com a mesma aula, com a mesma matéria, com os mesmos trabalhos. Provas extremamente tranquilas. O único critério que eu mexi, o sistema avaliativo. Eu recebi uma caneta pela mão do reitor, nesse segundo ano, como o 4º professor melhor classificado naquela turma. Ou seja, para mostrar que alguns instrumentos de mensuração de qualidade, de criadores de indicadores dentro das organizações, às vezes eles são falhos e quando não são, eles são perfeitamente manipuláveis. Seja pelos trabalhadores que querem responder algo que o gestor não quer ouvir ou vice-versa. Legal. Ô, Vitor, a gente está chegando na etapa final aqui. Não sei se você quer fazer as suas considerações finais, mas eu acho que assim, eu acho que é interessante se você puder colocar de uma maneira clara, né? Eu acho que já está, né, na sua fala total, mas de uma situação clara. Quais os benefícios mais... Na verdade, eu tenho duas perguntas, não sei se vai dar tempo de responder, se você escolhe uma das duas para responder. Uma é, quando fazer essa discussão sobre o trabalho? Né? Em que momento é mais adequado você criar essa área de debate, né, do trabalhar? Num momento específico, onde você tem uma nova aplicação, onde você está querendo desenvolver algo, ou quinzenalmente ou mensalmente, como que a gente estipula isso? Isso é uma questão. A segunda questão é assim, ó, implantando isso, quais são os benefícios mais visíveis para a empresa na criação dessa memória do saber, né, do saber fazer? Eu consigo elaborar uma resposta para tentar te responder as duas perguntas ao mesmo tempo. O primeiro ponto é o seguinte, Carlos. Ao criar esse procedimento, eu não posso preocupar só com os erros. Eu tenho que também me preocupar com os acertos. Então, qual que é o melhor momento para criar esse espaço de debate sobre o trabalhar? Em setores que eu considero o mais crítico para aquela minha demanda. Então, se eu fui contratado para aquela empresa, ou eu fui fazer uma pesquisa naquela empresa por uma demanda relacionada à alta taxa de retrabalho em um determinado setor, eu vou começar por aquele setor mais crítico. Eu vou implantar esse espaço de debate e discussão naquele setor, para fazer a discussão sobre o que ocorre de errado e o que ocorre de acerto. Qual que será a frequência daquilo? Será uma frequência que a organização permite que eu entre naquele espaço, mas que não atrapalhe os seus procedimentos. Então, se eu estou em fim de mês, fechamento de meta, eu não consigo fazer esse encontro semanal. Porém, durante o início do mês, que é o procedimento de setup de máquinas, compra de material, eu consigo me reunir 2 vezes por semana. Então, perceba, é um método muito dinâmico de implantação no processo da empresa. Por quê? O que eu quero é ter esse momento com esses trabalhadores exatamente em momentos diferenciados. E o mais importante para responder sua pergunta é não criar mais uma demanda para as pessoas dessa empresa. Todo mundo hoje está cheio, está de saco cheio de momento de segurança, momento daquilo, hino da empresa. Então, na hora que você pega a jornada de trabalho do operador, são tantos procedimentos que ele tem que executar que quase não sobra tempo para trabalhar. Então, o objetivo de criar o debate sobre o trabalhar é inserido em um momento habitual. Então, se a empresa faz o DFS uma vez por semana, não tem problema. Vai ser naquele momento que nós vamos entrar. Tá, Vitor, eu acho que eu errei o tempo aqui. Achei que era 8h08, que ia terminar, e é 8h06. Nós temos 15 segundos e vai cair a live. Tá. Tudo bem. Eu agradeço ao convite, eu agradeço a presença de todos. Sempre uma grande satisfação falar. E eu gosto muito de falar, até demais.